E eu tenho boas notícias pra vocês hoje, olha só que coisa rara, cara. Chegamos aí num dia com uma excelente notícia pra você que tá pensando em fazer um upgrade de hardware, montar um PC novo. Não, a placa de vídeo não ficou mais barata, mas talvez você devesse pensar em outra coisa pra fazer upgrade. Se você tá querendo fazer upgrade de placa de vídeo ou tá precisando de uma placa de vídeo pra montar, eu não posso te ajudar. Mas de repente você tá pensando em um processador, se o seu CPU já tá meio baleadinho, você já tá precisando de um upgrade, eu tenho excelentes notícias para vocês. A Intel, olha só, a Intel, cara. A Intel resolveu ajudar vocês. Sabe como? Trazendo competitividade para o mercado. Sim, eles resolveram trazer alguma inovação que realmente vai ter impacto no seu bolso. E ter impacto no seu bolso quer dizer baixar os preços da concorrente. Então, mesmo que você não queira comprar Intel, você ainda assim deve agradecer a Intel por fazer o trabalho dela. Na verdade, acho que é a Intel que deve se agradecer por fazer o próprio trabalho. Ué? A novidade é que com a chegada da 12ª geração, agora a gente tem uma boa notícia para os consumidores. Eles conseguiram trazer mais concorrência para o mercado, ou trazer alguma, já que a competitividade nesse segmento estava meio defasada. Com a chegada da 12ª geração, quem acabou se preocupando foi a AMD, já que a Intel conseguiu trazer um desempenho capaz de fazer frente aos processadores que já estavam aí há algum tempo. Então nós tivemos inicialmente o lançamento dos processadores mais caros, os top de linha. Tivemos o lançamento do 12900K, do 12700K e do 12600K. O modelo de Core i7, Core i5 e Core i9. Então pegando ali o mercado de entrada, intermediário e o top. Eu sei que para muita gente i5 já não é de entrada mais, mas mesmo assim eles conseguiram trazer ali os concorrentes para o Ryzen 5, Ryzen 7 e Ryzen 9. Mas com essa mexida toda no mercado, eles acabaram tumultuando um pouco ali o sossego da AMD. A AMD que estava aí desde a 10ª geração da Intel, somente aproveitando a liderança, agora tem um real desafio. O i9 12900K trouxe competição para os Ryzen 9. O i7 também trouxe concorrência para os Ryzen 9 e para os Ryzen 7. Na verdade, acabou meio que acabando com o custo-benefício dos Ryzen 7, mas quem acabou destruindo completamente o custo-benefício foi o i5 12600K. Como resposta a isso, alguns vendedores já começaram a fazer alterações no preço. Isso é realmente necessário. É importante a gente dizer que, mesmo que os vendedores não tivessem feito isso, é esperado que a AMD faça um ajuste nos preços, já que não faz mais sentido o preço que eles estavam cobrando para os Ryzen 7 e Ryzen 5. A gente tem um 12600K que bate no 5800X e no 5600X, então, nem se fala. E digamos que a AMD estava Intelzando nos preços, ou seja, já que eles estavam na liderança e não tinha concorrência, eles podiam simplesmente cobrar o preço que eles quisessem pelos processadores. Então eles colocaram o 5800X e o 5600X no preço que eles achavam que deveriam cobrar. É verdade, a Intel trouxe uma real concorrência para o 5950X, mas eu diria que na verdade eles acabaram por superar o 5900X. O 5950X ainda tem alguns pontos a seu favor. Claro que eu não acho que eles devam continuar cobrando o que eles estão cobrando pelo 5950X, mas é fato que ele ainda tem alguns diferenciais. São poucos para alguns nichos, para algumas situações específicas, e nada que um 5900X ou mesmo um 12900K não possa fazer, e talvez cobrando até menos. Mas a boa notícia para vocês é que, pelo menos lá fora, nós começamos a ter quedas de preço. A Micro Center, que é uma das maiores redes lá dos Estados Unidos, acabaram fazendo um pequeno corte de preços. Então o 5600X teve uma redução de preço na casa de $30, o que é bastante coisa, né, pro mercado. E agora ele tá saindo mais baratinho, mas a verdade é que quem teve um corte um pouco mais substancial foi o Ryzen 7 5800X. Ele teve um corte de $150. Sim, $150. Vocês têm noção? Isso é quase o preço de um outro CPU. Lógico, o CPU mais baratinho, mas é quase o preço de um outro CPU ou de qualquer outro componente. Então foi um corte de preço muito grande que eles fizeram, né? Então a gente tem aqui os novos preços depois desse ajuste, e a gente espera realmente que chegue aqui esses cortes, mas por enquanto é importante deixar claro que isso não refletiu no resto do mundo. Por enquanto foi só a Micro Center, os outros concorrentes lá não fizeram nenhum ajuste de preços ainda. A própria AMD não anunciou nenhuma diminuição de preço, como já aconteceu lá atrás. A gente já teve lá atrás diminuição, por exemplo, no preço do 3900X. Acredito que no lançamento do 10900K a gente teve essa diminuição de preço no 3900X.
Já tivemos outros cores com Ryzen 5 3600, Ryzen 5 2600, 1600AF, mas nos Ryzen 7 é difícil a gente ver esses ajustes. Eu acho que a gente já viu também no 3700X, a gente já teve algum ajuste por conta de algum lançamento da Intel. Mas é uma excelente notícia. Afinal, quando um concorrente lança um produto, por mais que para você talvez não interesse, porque ou você não gosta, ou porque você acha que o consumo é alto, ou porque você é anti-Intel, pode ser, mesmo assim acaba te beneficiando. E é exatamente isso que a gente esperava. Bom, a gente tem aqui alguns preços, para vocês terem uma ideia. O 5800X está sendo vendido lá por $299. Está sendo vendido, força de expressão, talvez quando você assista esse vídeo ele já nem esteja mais sendo vendido nesse preço, porque com certeza vai vender. Mas o problema é o seguinte, ele está sendo vendido a $299,99, que é muito menos do que $300, e o 5600X está sendo vendido a $279,99, muito menos do que 280. E o 5600X são 6 cores e 8 threads. O 5800X são 8 cores e 16 threads. Então ele traz ali um benefício maior. Tem um clock um pouquinho maior, mais cache, mais cores e threads, e está sendo vendido por só mais $20 do que o 5800X. Eu não preciso nem dizer para vocês qual seria a escolha óbvia, né? Não importa o que você vai fazer, são $20. Aqui, mas aqui no Brasil não seriam 20, seriam R$200. Ainda é uma diferença considerável, né? Bem menos do que R$1.000 de diferença. O ponto é, apesar de estar sendo vendido a $300, o 12600K está sendo vendido a $300. Então meio que a AMD, não a AMD, ou a Micro Center, a AMD ainda não fez esse ajuste. Talvez ela faça, ou nesse momento que você está assistindo, talvez já tenha até feito, deixa aí nos comentários. Mas o 5800X agora ele está no preço de um 12600K. Muito bem, parece uma excelente conclusão. Nós temos 10 cores e 16 threads do lado da Intel, 8 cores e 16 threads do lado da AMD, somente Performance Cores do lado da AMD, Performance Cores e Efficient Cores do lado da Intel. Ainda tem um outro ponto que acaba pesando nessa equação, que é o preço da placa-mãe. Claro que você consegue várias opções de montagem, por exemplo, com 5800X. Dá para você montar com B450, B550, X470, X570, você pode fazer um upgrade se você já tem uma plataforma Ryzen compatível. Então isso acaba tornando a plataforma como um todo mais barata, porque hoje a única opção que você tem é comprar um i5 12600K com uma Z690. As placas-mães Z690 saíram muito caras, muito caras. E, claro, você pode optar, por exemplo, por uma placa-mãe com DDR4, o que seria até mais plausível. Não faz sentido você investir o triplo, pelo menos lá fora, que pode custar até mais do que 3 vezes o preço do DDR4 para não ter 3, 4 vezes mais a performance. Então, neste momento, o DDR4 está compensando muito mais do que o DDR5. No futuro a gente não sabe, a gente nem sabe se vai ter pelo menos mais uma geração ou mais uma iteração desses processadores na mesma plataforma. Pelo menos ocorreu na Z390, na Z490 e na Z590, ou seja, meio que um refresh rolando na mesma plataforma. Mas a gente não sabe como vai ser a Z690. Bom, as placas mais baratas da Intel vão chegar somente no começo de 2022. Então, quem está comprando no mesmo momento em que o Ryzen está mais barato, acaba se deparando com essas opções. Ou eu monto uma plataforma com Intel, com nova geração, e eu vou para DDR4 para pegar um pouco mais barato e pego uma Z, o que de certa forma faz sentido, afinal o 12600K é desbloqueado para overclock, mas ao mesmo tempo não faz tanto sentido assim, porque se você liberar os limites dele já não tem uma margem tão grande para ganho. Então fica nessa incógnita, você tem o preço, né, do processador muito próximo, praticamente idêntico, mas ao mesmo tempo você tem um preço de plataforma muito menor. E aí fica aquela dúvida na cabeça da pessoa, o que comprar? O fato é que por enquanto o 5600X parece inutilizado, porque tem esse corte de preços da Micro Center, ou vamos supor que a AMD não faça esse ajuste de preços oficialmente. A realidade é que custando $300 o 5600X com 280, o 12600K $300 é uma compra muito melhor. Mas a plataforma, concordo, a plataforma vai ficar mais cara, mas é muito mais negócio. Eu digo isso porque você vai pegar uma plataforma e, segundo os testes aqui, tem uma performance aí por volta de 15% superior em geral, né, em testes de CPU que envolvem algumas aplicações profissionais, como Photoshop, como Premiere, como V-Ray, enfim, cerca de 15% superior, né, e se você liberar o Power Limit dele vai só mais 0,1%. E em games, se a gente pegar aqui, né, os testes em 1280 por 720, que claro, ninguém tá falando que você vai jogar em 1280 por 720, mas esse é um teste feito somente para tirar o gargalo de GPU, né, liberar o máximo de espaço possível, por assim dizer, da GPU, né, para não ficar o limitador, então botando uma resolução baixíssima.
para que não seja o limitador. O 12600K fica aqui com 100%, enquanto o 5800X está com 95%, 4,5% de diferença, e o 5600X vem lá atrás com 9% mais ou menos. Então, no mesmo preço, ou praticamente no mesmo preço, com 10% a menos de preço, você tem 10% a menos de performance. Mas claro que isso não mostra o cenário todo, né? Tem alguns games onde a diferença vai ser bem grande. E como vocês podem ver aqui, até mesmo o 5900X ou 5950X acabam ficando para trás. O problema disso é que mesmo com uma RTX 3080 em Full HD, um 12900K fica ali só cerca de 4%, 3,5% à frente de um 5800X. Já do 5600X ele vai ficar ali um pouquinho mais, vai ficar cerca de 6,6%. A gente tá falando de 6,6% em jogos em Full HD com uma RTX 3080. Então ainda tem esse detalhe de que os CPUs estão ridiculamente poderosos, né? A gente tá falando desde o i5 10400F, 10400F, 11400F, que ficam só cerca de 20% atrás de um processador como um 12600K. É absurdo, né? Mas é claro, isso não é para quem tá fazendo upgrade. Galera, entende? Se você tá numa plataforma atual, se você tá no Ryzen 2000, 3000, 5000, se você tá num processador Intel de 8ª, 9ª, 10ª geração, 11ª geração, então nem se fala, não é para você esse upgrade. Vocês podem ver que apesar de existir um ganho grande de desempenho da 12ª geração, ela veio só para cobrir o gap, cobrir a diferença que ela tinha em relação à AMD. E os seus próprios processadores. A verdade é que a 12ª geração massacrou a 11ª em relação a custo-benefício, em relação à eficiência energética. Eu sei que vocês vão dizer, ah, mas consome pra caramba. E a gente até pode discutir isso, realmente consome. Mas a 11ª geração consumia igual ou até mais para entregar menos. Então foi um grande avanço em relação à 11ª. Foi um grande avanço em relação aos Ryzen 5000, o suficiente para colocar ali em pé de igualdade. O lado positivo disso tudo é, os preços estão diminuindo, mesmo que seja pontual, mesmo que seja por enquanto só em uma varejista, só em uma loja. A tendência é que isso se reflita. A AMD precisa fazer um ajuste de preços, porque não dá para ela cobrar o preço que ela está cobrando pelos processadores, com os processadores da Intel entregando igual ou mais e cobrando menos. Então, assim, o único ponto, o único calcanhar de Aquiles por enquanto dessa plataforma da 12ª geração da Intel são as placas-mãe. As placas-mãe são muito caras. Sim, elas são muito bem construídas. Eu recebi uma Aorus Z690 Master e assim, é a placa mais bem construída que eu já vi até hoje. E eu não tô falando só da questão de VRMs, nada disso. Eu tô falando da construção como um todo. É muito metal, as placas trazem uma quantidade absurda de metal. A placa pesa muito. O que significa uma boa dissipação de calor, uma boa rigidez, claro, tudo mais. Mas na verdade é uma boa dissipação de calor. E claro que é necessário porque a 12ª geração não é nem um pouco fria, pelo menos quando você coloca ela em estresse. Então esses são pontos a serem discutidos, na verdade, para quem está pensando em montar a plataforma. A boa notícia que eu tenho para trazer para vocês é a gente tem de volta a concorrência, né? Nós temos competitividade nesse segmento que estava realmente precisando, não por falta de produtos, porque a gente já tinha bons produtos no mercado, mas para poder dar uma equilibrada no preço. Esse sentimento de que a AMD estava cobrando demais pelos processadores não era só um sentimento, ela de fato estava cobrando demais pelos processadores, mas era um reflexo da falta de concorrência. Assim como foram com as placas de vídeo, quando a Nvidia podia simplesmente lançar as placas mais poderosas do mercado e cobrar o preço que ela quisesse, porque não tinha concorrência por parte da AMD. Então é necessário que haja isso, seja você fanboy de um lado ou de outro, coisa que você não deveria ser. Mas eu quero saber de vocês acham que a AMD vai baixar o preço? Será que o lançamento teve um real impacto? Será que eles precisam, ou vocês acham que a AMD tá tranquilo, o preço que eles estão praticando vai dar certo, que eles não precisam baixar, que na verdade não foi tudo isso que a gente estava esperando da Intel? Deixa aí nos comentários. E não esqueçam de curtir o vídeo, eu sei que você não curtiu o vídeo, e se inscrever no nosso canal no Unlock Gamer.